O Espírito José fala que, na verdade, a fé ela tem que ser ativa. Então, é interessante a gente refletir nessa passagem, nessa primeira frase que ele vem trazendo, que a doutrina espírita, o conhecimento do Evangelho, eles precisam ser força propulsora para a gente ter progresso, mudança na nossa vida. Mudança, né? Porque não dá, entendendo esse primeiro parágrafo, não dá para nós pensarmos na condição de tudo vai dar certo. É interessante esse pensamento, porque assim, o que fortalece a nossa esperança e sustenta a nossa fé é a certeza de que tudo vai dar certo. E a pessoa, sem pensar assim, né, gente? Chega o dia 5, que é aquele dia horrível, que vai cair o cheque especial, o cartão de crédito, tudo aquilo que você comprou, que você vai ter que pagar, e que era mais do que você está recebendo, né? Porque a maioria das pessoas passam por esse perrengue. Aí, eu preciso pensar assim, vai dar tudo certo. Você ter fé, né? Bom, se não der certo, a gente vai ter que trabalhar para dar certo. Por isso que a fé ela é ativa. Ela precisa ser movimento. Movimento. Porque quando nós paramos, esperamos as coisas acontecerem, elas vão acontecer dentro de repente, um desígnio, dentro de condições que ainda vão estar muito além daquilo que a gente até esperava. Porque, na verdade, quem traça o meu futuro sou eu. Primeiro pensamento que nós vamos ter com relação a isso. A atividade da fé. Por que eu preciso ter fé? Na verdade, gente, a fé é aquela certeza de tudo aquilo que a gente conhece. Então, quando isso se operacionaliza na minha vida, vira uma realidade, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas atitudes estão colaborando para que tudo dê certo. E aí eu costumo dizer que a gente acredita, às vezes, que a prece, formalmente conhecida, é o caminho para que tudo dê certo. Nem sempre vai ser. Por quê? Porque, na verdade, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço são preces. Pensa no teu mentor espiritual. Você ficou o dia inteiro bravo porque está chegando dia 5, nervoso com o trânsito, bravo com as crianças que tirou nota ruim na escola. Aí, chega o final do dia, você ainda pede para Deus te proteger. Depois de tanto pensamento ruim. Aí, o teu mentor espiritual fala, o dia inteirinho migrando, pensando no contrário, agora ele quer reverter a cena da vida dele nos 5 minutos antes de dormir, que ainda nem completa a prece, né? Quando chega no pão nosso, já vai, né? Já mergulha para o umbral direto na hora que vai dormir, né? Gente, isso é um perigo. Então, eu preciso acreditar que a fé realmente, ela é a atividade daquilo que eu acredito. Se eu não conseguir encontrar uma conexão disso, tem alguma coisa errada. Tá? Isso é como eu, Luciano Cícero, trabalhar num laboratório de química, que não é minha área. Ai, gente, eu tentei, hein? E não deu certo. Então, quer dizer, não adianta eu tentar fazer uma coisa que não é aquilo que eu acredito. Certo? Então, tudo na nossa vida segue a mesma lei. Se eu acredito numa doutrina superior, com conhecimento elevado, se eu acredito no Evangelho, vamos pensar nos princípios básicos do Espiritismo, se eu acredito na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, mas isso, no meu dia a dia, destoa do que eu faço,
Não tem como eu conseguir amparo espiritual, fé suficiente para resolver os problemas da vida. Porque se de um lado eu sei que saber não resolve muita coisa. Porque se eu sei, porque eu estudei, que o Espírito é imortal, que nós temos aí a eternidade pela frente, mas eu vivo uma prova da minha vida como se ela fosse o maior problema da minha vida e ela nunca vai ter solução, não tem como eu resolver. Não tem como eu solucionar as dores da alma. Não tem como. Por quê? Porque eu acredito em algo eterno, em algo que é muito além, né? Eu acredito na minha imortalidade, por exemplo, mas vivo como a gente vai falar, um reles mortal. Tudo bem, nós somos mortal aqui, mas o espírito permanece. Não há dúvida mais com relação a isso. Não há dúvida. E não há dúvida porque o Kardec disse isso. Não, isso não há dúvida porque isso vem, gente, olha, eu não sei de quanto tempo. Nós vamos ver a filosofia, a história, que nós lermos e buscarmos de informação daqui, dos dias de hoje para trás, vão nos comprovar a imortalidade da alma, por exemplo. Então, não dá para viver o dia a dia como se tudo girasse em torno dessa reencarnação. Então, a fé ativa, ela vai nos volver, vai nos trabalhar, vai nos voltar a isso. Quer dizer, a minha crença, ela realmente precisa ser operante. Caso contrário, eu viverei grandes conflitos, porque eu acredito em algumas coisas, mas não consigo fazer isso acontecer no meu dia a dia. Preciso de muito conhecimento? Não. Não é uma afronta à necessidade que temos de estudar, mas isso tem que se solidificar no nosso dia a dia. Isso precisa virar alguma coisa no nosso dia a dia. Senão, é só cheque sem fundo que a gente vai mandando para a nossa consciência. Uma hora vai nos cobrar. Quanto mais a minha consciência me cobra, mais eu percebo o quanto eu tenho que caminhar. E nós precisamos caminhar, não vai ter outro jeito. E aqui, ele diz que essa questão da esperança é a mesma coisa. Esperança, como nós já sabemos, é saber esperar. É ter a calma de aguardar as coisas acontecerem e trabalhar para que isso realmente aconteça. Se eu estou numa fase ruim, eu preciso trabalhar para que essa situação não piore e aguardar o momento em que ela vai passar. Porque, na verdade, tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Tudo. A nossa vida material, aqui nosso processo reencarnatório, um livro, um filme, não é assim? Um bolo. Tudo tem seu começo, meio e o fim. A prova mais árdua da minha vida, eu preciso entender se ela está no começo, no meio ou no fim. E eu preciso esperar cada uma dessas fases se concretizarem com calma. Eu não posso protelar o começo, de uma prova, como, por exemplo, perdoar alguém, renunciar a alguma coisa, começar um novo compromisso. Eu não posso protelar isso. Eu não posso segurar o meio. O filho não vai sair de casa, a mãe, vai sair de casa. Depois eu estudo, depois eu desenvolvo a mediunidade, depois, quando você vê, você já está lá no plano espiritual, e os espíritos vão te perguntar depois quando, meu amigo, acabou. E também não posso sofrer com o final das provas, ou segurar o final.
de todas as coisas que eu preciso resolver. Então, a esperança é esse trabalhinho que a gente vai fazendo no decorrer das nossas dificuldades. Trabalhando para que tudo consiga se concretizar, finalizar, se resolver. Às vezes, estados doentios, patológicos, doenças como nós conhecemos, às vezes elas só pioram ou não se resolvem porque nós fazemos a manutenção disso. Eu estou tão mal. Que aí precisa de alguém para fazer carinho, para falar que você é especial, que você não pode sofrer, que a gente gosta disso. E aí estou lá, estou mal, e o outro também está mal, mas eu estou pior, tal. Fiz ressonância, mas eu fiz ultrassom, eu fiz cirurgia e tal, eu troquei uma placa, um pino, fez uma mecânica inteira no corpo. Porque eu tenho que estar mal. Para quê, gente? Tem que estar mal. A gente sofre. O Leon Denis fala que nós sofremos, nós estamos aqui, muitas das vezes, para passar por alguns sofrimentos. É um processo natural, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, passando por um processo de regenerativo, de regeneração. Mas vai nos exigir duras provas. E nós precisamos ter o quê? Alguma força, algum motivo, alguma coisa, para que a gente continue vencendo. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, onde ele trata da dor, ele vem falar da origem do sofrimento, a nascente do sofrimento, e ele diz de uma coisa que está muito relacionado com a fé, que vai resolver muitos dos nossos problemas, que é a vontade. O quanto eu quero estar assim, o quanto eu quero superar, o quanto eu quero mudar, é isso. Porque eu quero ser feliz. Nós nascemos para ser feliz, gente. Já falei isso. Nós não reencarnamos aqui para que tudo desse errado. Já falei isso há algumas situações atrás. Então, quer dizer, se eu reencarnei aqui para que as coisas funcionem, deem certo, porque eu tenho que sair de uma situação melhor, melhor do que quando eu vim para cá. Então, eu preciso ter uma força de vontade para que isso aconteça. Ou o que o Espírito coloca aqui, de uma fé ativa que me mova a fazer a mudança que eu preciso fazer na minha vida. A doutrina espírita é para nós, é para nós, não é para os outros, é para nós. Isso aqui é para que a gente consiga se transformar, rever os nossos conceitos, rever os nossos valores. E ainda se nós analisarmos esse conceito, que na verdade Jesus falou disso, os apóstolos falaram muito disso, isso daqui a gente vai encontrar em várias obras espíritas, mas a gente percebe que o Evangelho ele nos basta para essas grandes problemáticas da alma. Por que eu digo isso? Porque a gente às vezes esquece do Evangelho. Na hora de superar os problemas, às vezes a gente esquece do Evangelho. Esquece que é um alicerce para o nosso progresso. Que é ali que a gente vai encontrar o amparo que nós precisamos. Por isso que a doutrina espírita é chamada de consoladora. Por quê? Porque nos dá o apoio necessário nos momentos difíceis. Então, esse conhecimento ele vai servir como um alicerce para mim. Não, peraí, eu conheço. Eu sou espírita, eu sou um espírito imortal. Agora é a hora que o Chico falava, a hora do testemunho. Ouviram que o Chico falava disso? Tem um livro sobre isso. Os evangélicos, quando são curados, passam por alguma situação de chamado milagre, eles vêm na frente assim e fazem o testemunho. Se vocês olharem aí nos canais evangélicos, vocês vão ver isso. Eu tinha um problema assim, e Deus foi lá e resolveu tudo. Ok. Nós, espíritas, também precisamos fazer isso. Mas não é aqui não, viu, gente? Senão começa a virar uma bagunça daqui. Nessa não é aqui não. Então, como é que é? Na hora que a casa está caindo. A hora que o problema está ali, ele fala, agora é a hora do testemunho. Espera aí, eu sou espírita, conheço o Evangelho foi uma fonte de luz na minha vida, então agora é a hora de mudar esse cenário. Agora é a hora de, no momento dessa turbulência,
levar um pouco de alegria, de tranquilidade, de paz. Por quê? Porque é isso que eu estou aprendendo na doutrina espírita. Não é outra coisa. Certo? Nós aprendemos essas coisas todas, gente, o espiritismo, para que a gente compreenda que não vale a pena nós nos debruçarmos diante da dor ou diante do sofrimento. Não vai resolver. Na verdade, nós temos esse conhecimento para que a gente consiga levar a vida de uma forma mais branda. E às vezes a gente enxerga o contrário. Estou sofrendo, eu falo, não, eu devo ter tacado terra na cara de Jesus quando estava na cruz, pedra, né? Devo ter roubado alguma coisa na Santa Ceia, alguma coisa está errada na minha vida. Devo ter matado meio mundo, porque tem um monte de gente que não gosta de mim. Então a gente olha lá para trás o pior que foi. E não olha para agora, gente. Agora nós somos espíritas, agora nós estamos com conhecimento do Evangelho, né? Antes, de repente, nós não tínhamos essa bagagem. Então, agora, o momento agora é realmente de nós levarmos a vida com ar de leveza, com menos peso. Por quê? Caso contrário, eu estou fazendo preces, como eu falei no começo, que estão me colocando aonde eu penso. Olha que interessante. Aonde nós nos colocamos na vida? Aonde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? E algumas atitudes. Por que que tudo dá errado? Porque eu penso muito errado. Por que que as coisas não se resolvem? Porque eu não espero o momento de elevar o meu pensamento a Deus, de pedir um pouco de lucidez para encontrar a melhor saída. Certo? E aí, enquanto isso, eu reclamo, e faço todo dia a mesma coisa. Aí, a psicologia, tem alguém da área de psicologia aqui? Existe um conceito na psicologia chamado ciclo da sabotagem, né? Que é assim, ó. Valentim não gosta de mim. Isso é um pensamento meu. Aí, quando eu vou precisar do Valentim, como ele não gosta de mim, isso me deixa mal, porque é um conceito que eu criei, o primeiro contato que eu tiver com ele vai ser ruim, porque eu já vou arredio, agressivo e tal. E por conta desse meu comportamento, ele vai responder à altura, porque é comum, né, nos relacionamentos. Me tratou mal, falou mal comigo, eu falo mal também, a gente tem dessas coisas. Aí ele me trata como eu imaginava que seria, e eu falo, realmente o Valentim não gosta de mim. Entendeu como às vezes a gente cria problemas que não existem? E de repente ele não tinha nada contra mim. Teve por conta de uma atitude que eu tive, porque eu achava, entendemos? De onde nascem os problemas. E tem pessoas que põem algumas coisas na cabeça, estou doente. Ah, agora eu vou morrer. Aí... vai mesmo, porque a tua prece é a tua palavra. A minha fé é o que eu digo, a minha fé é o que eu faço, a minha fé é o que eu sinto. Então, se eu estou com raiva, essa é a minha fé agora. É isso que eu acredito. É isso que eu acho que vai resolver o problema. Não, eu vou lá brigar porque não tem jeito mais. É isso que me move naquele momento. Quem já leu sobre a obsessão, essas coisas, vai perceber que a obsessão é a cobrança de um espírito com o outro com relação a alguma coisa que não se resolveu. E aí o indivíduo está ali cobrando, está perseguindo. Por quê, gente? Porque é aquilo que ele acredita. Ele acredita que ele vai se vingar, e que se vingando vai resolver alguma coisa, e que perseguindo vai resolver alguma coisa. Sabe por que eu digo isso? Porque as nossas ações, elas são movidas pelas nossas crenças. Pelas nossas crenças. Às vezes eu tenho gente lá na minha família que eu não resolvi um monte de pendência, e de repente eu não resolvi, por quê? Porque eu acredito que a pessoa daquele jeito ela mudou faz muito tempo, e eu nem percebi. Roubou a minha canequinha do Corinthians há 10 anos atrás, estou com ódio dela até hoje, garrei um ódio dela até hoje, e não resolveu. Mas a pessoa mudou, gente. A pessoa mudou. Porque se não tivesse mudado, tinha pegado uma canequinha minha cada semana. Entendemos?
Então, às vezes, uma atitude serve para que a gente forme o conceito do outro. E aí a gente já cria crenças, valores, né? E põe a nossa fé operante em cima daquilo. Não, vou brigar, não vou aceitar, vou criticar. E aí eu crio um adversário, um inimigo, voluntariamente. É isso que a gente vai ganhando na Terra. Aí reencarna, e depois está lá sofrendo, não sabe por quê, né, gente? Eu sou um coitado, todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim. Na verdade, nada, é uma relação de ação e reação no decorrer de um processo. Então, se eu não conseguir levar isso com leveza, vou sofrer, eu vou sofrer. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe se despediu de mim para cometer um suicídio. Olha que coisa interessante. Ficou 14 anos no umbral depois. Por quê? Porque era o que ela acreditava que resolveria o problema. E aí? Depois passa uma psicografia falando assim, queria ter visto os netos crescerem, aquela coisa toda, o filho crescer. Não viu. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente trabalha esses valores, essa fé inoperante, aquilo que eu acredito e que não de repente está fora das leis de Deus, eu perco a noção da realidade. A fé ativa ela é no presente. A fé inoperante, a fé ruim, a crença ruim, ela está lá no passado ou lá no futuro. O cara vai me passar a perna, o sujeito vai me prejudicar. Olha lá, o outro, a mulher, o marido vai me trair. O cara, a esposa vai me trair. Entendeu? Eu acredito nisso. Saio da realidade. Já falei numa pesquisa americana que diz assim, que se você filmar o pensamento, gravar o pensamento do ser humano durante um dia, ele vai passar a maior parte do seu dia pensando no passado. 75%. 15% no futuro, o resto no presente. Aí eu sempre digo que, com base nesses dados, nós somos loucos. Somos loucos. A diferença muito de alguns de nós, o pessoal que está lá no Allan Kardec, é que uns são declarados, outros não. Uns se reconheceram como necessitados de ajuda, outros não. Porque se eu estou mais pensando no passado do que no presente, tem alguma coisa errada. Eu estou desconectado da minha realidade. Eu só estou pensando no que me fizeram, no que eu não fiz, no que eu poderia ter feito. Mas isso não tem volta. Isso não tem volta. O que vai resolver é o que eu fizer agora. Mas o que eu fizer, o que eu tiver que fazer agora, precisa estar balizado em valores superiores. Para que lá na frente eu possa colher os frutos disso. Senão é sofrimento. Sofrimento. Já não basta o que nós já trouxemos de reencarnações passadas. Quanto menos a gente conseguir problema lá para frente, melhor. Então agora a gente tem que andar pianinho com Jesus, certinho, para não ter problema. É o que o Espiritismo nos ensina. E aí ela fala que a fé ela é empolgante e contagiosa. Eu vou tirar isso aqui por causa da luz aqui maior, viu, gente? Só um minutinho. Começa a esquentar. Aí dá sede. Aí diz que a fé é empolgante e contagiosa. Sabe o que isso quer dizer? Olha que termômetro que nós temos a nossa evolução. E se nós temos fé. As pessoas, quando estão ao nosso redor, elas acreditam em nós? Olha que coisa interessante. As pessoas que estão ao nosso redor dizem assim, nossa, você me fez sentir tão bem, e agora eu vou conseguir ter mais ânimo para trabalhar ou para resolver um problema. Isso vai ser um grande termômetro da nossa fé. Por quê? Porque a fé é contagiante. Certo? E encorajadora. Tá? Isso quer dizer que se vier alguém para você e falar assim, olha, então, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, negócio, você fala, rapaz, é frio, hein? Não mexe com isso não, rapaz. Você vai afundando a pessoa, porque você está afundado, você vai afundando a pessoa. Então, gente, se a gente não conseguir ter uma fé contagiante, eu tive uma experiência de vida muito interessante com relação a isso. Eu estava numa cidade, antes de vir para Franca e viajar, agora estou indo embora do país, estava numa cidade pequena, muito pequena, e que quando eu tive que sair de lá e vir para cá,
algumas pessoas falavam assim, olha, não vai dar certo você sair daqui. Não vai dar certo, uma cidade de 7 mil habitantes. Não, o seu lugar é aqui, né? Falava, e isso me balançava. Falei, gente, e agora, né? Porque você vai lá, não vai dar certo, você vai ter que voltar, aquela coisa toda. Não pode sair de uma cidade, não pode. Né? Então, se eu tivesse escutado, gente, eu não sei. Aí tinha pessoas que falavam assim, não, você tem que ir, você tem que ir. Eu fui indo até agora, estou indo para a África. Né? Então, quer dizer, eu preciso ser contagiante. E as pessoas precisam disso, de estímulo. As pessoas precisam de estímulo. Por quê? Nós somos espíritas. As pessoas lá fora não são espíritas. Nós temos um estímulo, que é o evangelho. As pessoas lá fora podem não ter nenhum estímulo. Muito pelo contrário. Vão ter fatores que as desestimulam a viver. Trabalho, família e outras coisas. A condição material. E se nós não formos estímulo para essas pessoas, e criarmos nessas pessoas, desenvolvermos nessas pessoas alguns artigos de fé, elas não vão para frente, não vão progredir, não vão se sentir melhor. Nós é que podemos fazer isso. Ninguém, nós podemos. Nós podemos pegar uma pessoa que está desanimada, que está por aqui de um monte de coisa, né? Nós conhecemos, gente. Nós temos pessoal na nossa família que é assim. Quem não tem sogra, que tem mania de doença, gente? Eu não tenho, que eu sou solteiro, mas o restante que é casado tem uma sogra, um tio, uma tia, alguém, né, que está lá, cheio de problema e mantém esse tipo de sentimento, que se culpa porque deixou a filha sair de casa aos 18 anos para casar, mas já está com 80 anos. Então, quer dizer, nós precisamos estimular essas pessoas. Mas se nós não tivermos fé para isso, nós não vamos conseguir. Nós vamos afundar o sujeito. Minha vida não deu certo. Se não deu agora, né? Se já está quase na porta lá da reencarnação, não vai dar mais nada mesmo. Você acaba de afundar o sujeito. Então, nós precisamos ser motivo de estímulo para as pessoas. E aqui ele fala que nós precisamos pregar pelo exemplo. É isso. Tá? Porque palavra, gente, não resolve muita coisa, não. Só a palavra não vai resolver. Porque também não adianta você falar para a pessoa para ela ir, estimular e tal, para a pessoa buscar mudança, ser feliz, se você não respira isso. A pessoa não vai acreditar em você. Fala lá, está falando, mas você vê... Só problema, né, não está nem aí, não muda nada também, foi para eu mudar. Vira o moralista. O que mais tem de espiritismo é moralista. Moralista é aquele que impõe a moral para os outros, mas não segue. Nós precisamos cuidar disso. Então, eu preciso ter ânimo, vontade de fazer as coisas, para que isso seja realmente estímulo para as outras pessoas. Nossa, você se livrou de um problema muito grave, você superou uma doença, você suporta o chefe, você convive com a sua esposa, que é um caos, né? Então, você vai ter que exemplificar o que você conhece. Isso é fé. Senão, a gente começa a ficar vazio, né? E aí, fala aqui também, para que a gente consiga demonstrar merecimento dessa fé. Merecimento. Nós temos dentro de nós... Aí é interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho fé, eu não tenho paciência, eu não tenho humildade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu sempre digo o seguinte, isso e mediunidade é a mesma coisa. É igual o Kardec diz. Qual é o conceito de mediunidade que o Kardec coloca no Livro dos Espíritos? É uma faculdade que nós temos uns mais que os outros. Ele diz que todos temos, não é assim? Fé, esperança, caridade, mesma coisa, gente. Uns têm mais que outros. É só desenvolver. Amor e ódio nós temos. É só desenvolver.
Qual que eu vou alimentar mais? Qual que eu vou manter? É só eu escolher, né? Aí, quando eu estou chateado com alguma coisa e começo a me enfurecer por dentro, porque nada se resolve, me sentir mal com tantos problemas e não encontrar solução, e começo a pensar negativo demais, a ideia que eu preciso ter é exatamente essa. O que eu quero para mim e o que eu estou alimentando mais nesse momento? O que eu estou buscando? Aonde eu vou chegar com esse pensamento? Acho que todo mundo já viu aquela história dos cristais de água do Masaru Emoto, né? Que a água cria uma forma de acordo com uma onda de pensamento musical e por aí vai, né? Pensamento positivo, o cristal de água fica bonito. Pensamento negativo, o cristal de água fica feio. Isso tem na internet, né? Isso tem na internet, é só pesquisar lá, Masaru Emoto, cristais de água, tá lá, né? E aí nós somos a mesma coisa, quer dizer, eu pensando negativo, eu revoltado, eu sem o exercício da fé, eu estou plantando em mim uma semente que vai me matar. Vai me matar. Por que os orientais vivem mais que os ocidentais? Cultura, filosofia de vida. A filosofia de vida é a crença deles. Olha que interessante. Eles vivem como eles creem. Certo? Você pensa no Tibete, o que você pensa? Um monte de budista, filosofia hindu, aquela coisa toda. Eles vivem aquilo, porque é aqui que eles acreditam. Né? Então, vai morar lá, você vai ter que esquecer iPhone, iPad, hardware, software, Tupperware, tudo você vai ter que esquecer. Não é assim? É Tupperware, né? Aquele pote que a gente compra na micro-ondas. Não vai precisar daquilo nunca mais. É engraçado, né, gente? Não vai precisar, viu? É só alface, almeirão, couve-flor, tá? É outra cultura. Aí não sofre. Não sofre porque não tem a televisão instigando a consumir. Entendeu como somos nós, os orientais, a maioria de nós, os ocidentais? Nós acreditamos, mas não é aquilo que a gente vive. Porque não é o que passa na televisão. Porque não é o que tem na internet. A grosso olhar. Então, destoa. E aí gera o quê? Conflito. Conflitos de interesse, a origem das guerras, de tantos problemas que nós vemos aí. Então, se a gente conseguir alinhar essas duas coisas, o que eu acredito com aquilo que eu preciso viver, nossa, a vida muda e melhora muito. Melhora muito. Tudo bem que muitos vão achar que nós não somos dessa terra. Ele não faz tudo que todo mundo faz, pensa diferente, faz problema meu. Pronto. Eu tendo harmonia e equilíbrio para viver com o mundo, não vou causar conflito com ninguém. Essa é a ideia. O ruim é se você parar de comer carne e querer fazer que todo mundo pare também. Isso é perturbação, gente. Porque nem todo mundo está no mesmo nível. Aí começa a fazer palestra, gente, para de comer carne, que vai para umbral, os bichos vão te comer porque você comeu os bichos, aquela coisa toda. Não é assim. É o contrário, eu preciso mudar e preciso contagiar a mudança com as minhas atitudes. Certo? É assim, gente, olha lá. Tende, pois, fé com o que ela mantém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Isso é lógico, isso é razão. Isso é simples, isso é puro, isso é verdadeiro. A doutrina espírita é assim, não tem complicação, não tem enrolo, não tem muita coisa. Por que tanto livro? Só para ficar mais claro, porque o Evangelho basta. O Evangelho nos basta. Então, nós temos o Kardec com 5 obras, mais uma complementar, e depois nós temos Chico com 408, de volta com mais de 200, e por aí. Para quê? Para ficar mais claro. Não para gerar polêmica, quem nasceu primeiro, quem que reencarnou, não reencarnou, aquela coisa que a gente queria, sem necessidade alguma. O que cura, o que não cura, o que resolve, o que não resolve, perispírito, mediunidade.
Gente, nós somos alma, nós somos espírito. Nós precisamos o quê? Amar. Desenvolver o quê? O amor. O que João disse, o apóstolo? Deus é amor. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, Deus é amor, somos filhos do amor, nós estamos aqui para amar. O restante é consequência. Consequência. Mas se eu não tiver fé, se eu não tiver certeza de que é isso, na hora que eu estiver com raiva, eu vou pensar assim, eu sou filho de Deus, Deus é amor, nasci para amar, é isso. Então agora eu tenho que amar nesse momento de conflito. Agora eu tenho que amar, eu tenho que me amar nesse momento em que eu estou doente, para regenerar as minhas células. Né? Agora eu preciso amar, porque minha mãe está desencarnando. E aí? É isso. Se nós pensarmos qualquer outra coisa, nós estamos saindo da lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor. É só seguir a lei de amor. O que diz a lei de amor, a mensagem do Lázaro? No início o homem tem instintos, mais adiantado, sensações, mais evoluído, sentimento, ama. Então, se eu estou ainda muito no instinto, muito nas sensações, as sensações são passageiras, eu estou atrasado. Então, preciso subir. A fé que vai fazer com que eu consiga amar. Posso amar, vou conseguir, vou chegar lá. Cada dia é o hábito que vai nos fazer melhor. Só o hábito. Tenhamos o hábito de pensar o bem, de fazer o bem, de nos sentirmos bem e de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor possam se sentir bem. Muita paz a todos.